continuando, a gente tinha feito uma abordagem no vídeo anterior sobre a questão do nascimento da história enquanto método e esse método, como é que ele vai sendo construído ao longo do tempo, a ideia, a noção de história enquanto ciência. Essa ciência pressupõe uma metodologia, uma maneira de pensar e uma teoria por parte dela, que é o que vai nos interessar nesse próximo vídeo aqui para o século XIX. No século XIX existiam várias formas e vários pensamentos e várias maneiras de se enxergar a história, de ver, mas eu quero me ater somente aqui aos principais pensamentos do século XIX que chegam ao hoje, que a gente tem hoje como presente, dentro do presente, e a gente consegue verificar até na construção da nossa metodologia, do nosso método, em que aporte teórico a gente vai ancorar as nossas pesquisas. Então, mesmo sabendo que existem várias outras questões que a gente pode debater ou pode discutir em outros momentos, mas agora, por uma questão meramente didática, e o grande objetivo dessa série de vídeos é que a gente tenha uma discussão sobre essa historiografia para o século XX e principalmente para a atualidade. Então esse momento aqui é um momento formativo de discussão de como chega no século XX, então não vale a pena a gente estar destrinchando tudo que se pensou no XIX. Então basta que a gente entenda nesse momento que existem outras formas ainda no século XIX, mas que a gente vai se ater a essas única e exclusivamente porque o nosso objetivo final, lá na frente, é a discussão sobre o pensamento que hoje, na atualidade, a gente vai ter. Então, voltando para essa discussão mais ampla aqui, ou mais específica, a gente vai ver que o início da história enquanto ciência está no século XIX, que a física social, a física era o modelo básico daquilo tudo. Nesse momento, surge um pensador francês, Auguste Comte, e ele vai pensar nessa perspectiva de desenvolvimento da ciência, e esse desenvolvimento da ciência também ele vai surgindo pensado a partir de uma construção dentro do modelo da física. Comte é conhecido também como o pai da sociologia, e a sociologia para aquele momento era vista ou era compreendida enquanto física social. Essa física social, ela é o pensamento de um momento, a ideia que se tinha naquele momento de uma construção de um método para as ciências da moral, para as ciências sociais, que baseasse na física. Então, toda aquela ideia de experimentação e de observação estava presente dentro daquele contexto. Entendia-se então que a sociedade haviam evoluído, os seres humanos, enquanto seres biológicos, isso a biologia já tratava, tinham evoluído de primatas inferiores, de seres inferiores, e havíamos chegado a essa compreensão de que a humanidade, enquanto essência, enquanto seres humanos, também tinha evoluído. A questão era saber quando isso começava e quando isso terminava, ou até que ponto de evolução ainda se tinha naquele momento. É o que vamos chamar de teleologia. Ou seja, existe um momento no início e existe um momento onde essa questão ela vai chegar ao seu auge de desenvolvimento, que no caso de Comte, quando ele pensava em ciência positiva, e daí vem o termo positivismo, ele tinha que ter elementos palpáveis e um critério que definisse a questão, ou definisse a humanidade, os seres humanos. Então, para a história, aqui, os positivistas que vão seguir as ideias de Comte, ela vai ser baseada na premissa de que o pensamento, o raciocínio lógico, expressado na maneira de como se registra os fatos, eles determinariam
o início da história. Então, a história começa a partir da invenção da escrita e seguiria até os dias atuais. É o que a gente vai ter nesse momento como história, que seria a ciência do homem no tempo, que vai da invenção da escrita até a atualidade. Então, o critério de humanidade aqui, de seres humanos enquanto seres históricos, seria a possibilidade de registrar de forma alfabética, escrita, o seu desenvolvimento, porque não seria possível entender, através de um método científico claro e lógico, essa ciência que não fosse através de um registro que se pudesse verificar. Vamos lembrar que é impossível se experimentar fatos históricos. Observar, experimentar. Observar até que a gente pode. A antropologia, a sociologia, por vezes fazem isso. Mas a experimentação é impossível porque a gente não pode voltar no tempo e tentar de novo. Senão a gente já teria tentado e teria feito de outras formas, de outras maneiras. O que não vai ter essa possibilidade ou essa condição de ser feita. Então, aqui se tem todo um momento de construção da ideia dos seres humanos. Ponto. O que é que aconteceu antes da história? Já que a história começa a partir da invenção da escrita. É o que a gente tem como pré-história. Eles são pré-históricos porque eles são ágrafos. Eles não conseguem registrar sua própria história. E quanto à história, nem todo documento escrito ele tinha validade enquanto na pesquisa histórica. Então, esse positivismo, de uma maneira bem geral, bem ampla e bem rasa mesmo, bem superficial, é o que a gente tem hoje, em grande parte, na escola pública. Tudo aquilo que a gente aprendeu na história, dentro da escola, que é a história dos homens, dos grandes heróis, datada no tempo, registrada historicamente, temos uma história, uma pré-história, isso vem de um pensamento positivista do século XIX. Mas esse positivismo não era a única forma de se pensar a história. Então, recapitulando aqui, a história ela começa com a invenção da escrita e vai até os dias atuais. Quando essa escrita é uma escrita oficial, ela começa a ter esse status de verdade, começa a ter uma crítica ao documento para ver se esse documento era verdadeiro, para ver se as informações eram verdadeiras. E diga-se de passagem, a crítica positivista ela é válida até hoje. Acho que ainda não inventaram coisa melhor do que criticar um documento para saber sua validade, sua veracidade. Em cima disso, ele peca na interpretação, porque o documento não podia ser questionado. Tudo que estava descrito no documento era verdade. Cabia ao historiador trazer e dar uma narrativa, e aí a gente lembra do vídeo anterior da arte do bem narrar, dar uma narrativa com esses documentos históricos, mas reproduzindo o que o documento estava dizendo. Não se questiona a informação do documento. A informação enquanto versão. Era a versão verdadeira. Só que essa história positivista ela é uma história também dos vencedores. Ela é uma história daqueles que comandavam. Porque a história, esses documentos eram produzidos por quem vence. Quem perdia uma guerra estava lá no tratado como culpado da guerra. No caso da escravidão no Brasil, os escravos eram analfabetos, também boa parte dos senhores. Então eles não escreviam, eles não registravam. O que está registrado ali é o que a elite, quem dominava, pensava. Então essa historiografia positivista é uma historiografia bem ligada a uma elite dominante que conseguia produzir documento. O jornal também é visto como documento em cartório, mas ela é também uma história que tem início na pré-história e ela é evolutiva e teleológica, ela chega no final de desenvolvimento máximo da sociedade. Só que esse ponto máximo de desenvolvimento, de evolução, ele era o europeu no século XX.
todos os outros estavam num determinado grau de evolução. Então os positivistas classificavam a história em 3 estágios. O estágio teológico, que é o estado mais primitivo, onde as pessoas acreditam tudo a um Deus e não existe uma ideia de desenvolvimento da própria humanidade. O ser humano não faz, ele não pensa, a divindade faz e pensa por ele, age, todas as ações são determinadas por um Deus. Existe um período metafísico, que é o período da Idade Média, e esse período metafísico, ele é o período em que os homens começam a ter um pé no domínio, mas ainda existe um Deus católico, que permite que você haja, que os seres humanos tenham ações, mas essas ações são limitadas, ainda porque existe o inferno que tem que fazer, mas o homem ainda pensa. Existe o pensamento positivo, e aí vem a ciência positivista, que esse período positivo era o período onde o homem se libertava desse lugar, desse momento, e começava a ser construtor da sua própria história. E essa história positivista, baseada nisso, levava a que se tivesse uma construção do homem enquanto ser, e aí no alto estágio de evolução. Só que a humanidade daquele período do século XIX encontrava-se em vários estágios de desenvolvimento. Esses vários estágios de desenvolvimento iam desde o teológico, nas sociedades primitivas, e entenda-se que primitiva no pensamento deles enquanto primário mesmo e não primeiro, e o pensamento positivo no final do europeu. Então cabia aos mais evoluídos levar a civilização aos menos evoluídos. A ideia de civilização, ela nasce como uma ideia bem preconceituosa também, né? Os civilizados são aqueles que estão no grau superior de sociedade, e aqueles que não conseguiram evoluir e que caberia levar uma ajuda. Isso também existe hoje. O pensamento marxista também existe naquele momento. E o pensamento marxista ele vai ser baseado no ideal de Hegel. Marx foi aluno de Hegel, rompe com o idealismo hegeliano e coloca o materialismo histórico dialético. Esse pensamento marxista, baseado nas ideias de Hegel e que vai para o materialismo, ele não tem uma força muito grande no século XIX. E existiam várias correntes que pensavam essa forma socialista, os anarquistas, que talvez fosse um grupo mais forte, dentro até do próprio movimento operário, vão continuar presentes até a Revolução Russa, quando esses marxistas, mais ligados à ideia de comunismo de Marx, eles vencem e conseguem implementar o primeiro Estado socialista que viria a ser o Estado comunista. O pensamento marxista ele também tem a ideia de evolução e uma ideia teleológica. Só que, para Marx, o que move a sociedade, o motor da história, é a luta de classes e a desigualdade e a apropriação do excedente produtivo. Ou seja, a história ela começa a se mover a partir do momento em que se tem uma classe querendo subjugar a outra e se apropriar de tudo aquilo que era produzido pela comunidade toda, mas que só uma parte se apropriava daquilo sob o pretexto de estar dominando toda a sociedade. E dominava através do princípio da ideologia. A ideologia, aqui, ela é vista, de uma maneira mais clássica, como uma falsa realidade, uma realidade que é construída com o intuito de dominar. E aqueles indivíduos que eram dominados pela ideologia eram alienados, estavam de fora do processo, né, perdidos, lançados. E a consciência vinha através da revolução e da transformação. E ele vai conduzir essa história através de modos de produção, que dentro desse conceito mais clássico era a maneira como a sociedade se organiza para produzir os seus bens materiais. Essa maneira de produzir os bens materiais, ela vai partir do momento em que essa ideia, esse movimento, ele se organiza de uma forma, ele com o tempo evolui, uma classe social se apropria dos bens de produção, domina a sociedade, com o tempo vai ter uma desregulamentação, ou seja, vai se produzir muito mais do que se pode consumir, a sociedade se desorganiza, deteriora, e uma nova classe faz uma revolução, modifica toda a estrutura e assume o poder de uma nova forma e começa um novo modo de produção. Marx identificava que existiam na sociedade alguns modos de produção, todos eles baseados na propriedade privada. Explico. A primeira forma de organizar a sociedade pelo pensamento marxista seria o comunismo primitivo,
onde não existia as classes sociais, porque não existia propriedade privada. Aí alguém pergunta, mas você diz que se baseia na propriedade privada? Sim, porque a não existência da propriedade privada também é uma base da propriedade privada. Ou seja, não pode existir propriedade privada, não pode ter propriedade privada para ter classe social. E isso você já tem o pensamento de dar propriedade ali, naquele momento. A sociedade era igualitária, tudo era dividido de várias maneiras, de maneira igualitária, e o poder era um poder de função e não um poder de exploração. Com o tempo, essa sociedade começa a produzir, e a existência da divindade, ela começa a ter a ideia de templo. Então as pessoas davam uma parte do que produziam aos deuses e começa a se formar uma classe. Classe é aquele grupo de indivíduos que se separa dos outros a partir de características econômicas ou sociais, basicamente econômicas. Ou aqueles indivíduos que se apropriam dos meios de produção. Embora quem produza necessariamente são outros. E aí começa o modo de produção tributário. O que é esse modo de produção tributário? É aquele modo de produção onde alguns indivíduos produzem e dão tributos aos templos. E esses templos é que vão distribuir a produção igualmente para todos. Por quê? Nesses templos é onde estão os deuses, no caso do Egito, porque o faraó era um deus, ou os representantes dos deuses, que no caso da Mesopotâmia, do próprio Estado de Israel que não existia, os hebreus, Israel existia depois, que são estados teológicos ou teocráticos. O rei, ele não é um deus, ele é uma representação do Deus na terra, escolhido, ungido por Deus aí. Então, dá-se ao templo e esse rei distribui. É uma forma de tributo, de imposto, que vai sendo colocado para ali. Isso depois vai começar a partir para uma nova forma, que é o modo de produção escravista, onde você tem uma classe senhorial e os escravos. Esses escravos vão produzir, mas eles não vão se apropriar dos bens que eles mesmos produzem, porque os senhores vão deter a posse da sociedade. Evolui para um modo de produção feudal, onde esses escravos, a sociedade vai ser dividida entre servos, que não são necessariamente escravos, porque ele não está preso a uma pessoa, mas à terra, e os senhores que são donos da terra. E como donos da terra, acabam sendo donos de gente também, que tem um poder total chancelado pela igreja. Isso depois evolui para a Idade Moderna, que é o nascimento da burguesia, e vai ter um modo de produção feudal e um modo de produção capitalista. O capital nasce não mais de uma forma muito mais evoluída e sofisticada, quando a burguesia, que sai dos servos, os servos que moravam na cidade ou no burgo, e essa burguesia, ela se apropria da forma de produzir, que vai ser um processo lento e que se consolida no século XIX. As contradições começam a existir, porque enquanto existe o burguês, que é dono dos meios de produção, ele é dono da fábrica, dono dos instrumentos, e o proletariado, que proletari quer dizer produtor de filhos, ele só tem a sua força de trabalho, ele vende a força de trabalho para conseguir sobreviver, e ele é pago com o suficiente para continuar reproduzindo a força de trabalho, continuar trabalhando e existindo aquilo. Aquele momento em que ele escreve no século XIX, ele vai dizer que isso vai chegar num grau de contradição tal que esses proletários iriam se revolucionar, iriam promover uma revolução, iria tomar o Estado, e esse Estado ia ser um Estado socialista. O socialismo, então, seria um momento da história da humanidade em que os indivíduos proletários tomariam o poder e tomariam o Estado. Mas esse Estado em si, ele é a representação da luta de classe. O modo de produção socialista seria, em tese, um espaço de transição para a queda das sociedades produtivas, da sociedade de classe, quando o grupo de trabalhadores, de operários, instituiria a ditadura do proletariado, que não é o mesmo sentido que se atribui hoje a essa questão de ditadura de proletariado, não é uma ditadura no conceito que a gente tem clássico para isso. Mesmo porque a ditadura nem sempre na história teve uma conotação negativa. Essa ditadura do proletariado seriam quando os
grupos proletários tomariam o poder e acabariam com a injustiça da luta de classe para estabelecer o comunismo, que seria a quebra total do Estado e um retorno à igualdade entre todos os homens para isso. Ponto. O interessante seria notar que o comunismo nunca chegou a existir de fato. O que aconteceu foi um socialismo real que foi implantado primeiro na Rússia com a criação da União Soviética e em vários outros países que levou. Alguns questionam se existe isso hoje na China, se a China realmente é socialista ou é um capitalismo de Estado, de uma deturpação de tudo aquilo, que não é o momento de a gente discutir esse tipo de coisa. Mas cabe lembrar que esse pensamento esteve presente durante todo o século XX também para isso, embora no século XIX não tivesse tanta força assim. É também um pensamento teleológico e é também um pensamento eurocentrista, porque ele tem um começo no modo de produção comunismo primitivo e ele tem um final que seria o comunismo real no final da história, que parte muito bem com a ideia religiosa de Hegel, que existia um paraíso na Terra comunista, sem classe social, sem desigualdade. Pela queda, os seres humanos começam a se degenerar, mas um dia vai ter o retorno de Cristo e volta-se a ter de novo o paraíso na Terra com aquelas questões. Marx retira essa parte religiosa e coloca a parte materialista dentro disso. E o Estado, o capitalismo estava melhor desenvolvido e tinha condições de fazer, não na Rússia, mas na Inglaterra. No início do século XX é que Lenin lança a teoria do elo mais fraco, que diz que existe um capitalismo mundial e ele só pode ser partida, essa corrente só pode ser partida onde o elo ainda não está tão forjado, e esse elo mais fraco seria a Rússia, mas esse pensamento é para o século XX. E Weber. Weber tem um pensamento que também é autônomo e que vai para isso, mas Weber pensa de uma outra forma. Para Weber também existia essa evolução da sociedade. Se você perceber, todo o pensamento para o século XIX ele é evolucionário. E para o pensamento de Weber, que também existiam esse estado teológico, esse estado metafísico, ele consegue pensar nas duas formas, mas para Hegel, a forma de desenvolvimento primordial, mais evoluída, seria a burocracia. Bom, Weber deve ter escrito isso porque não conheceu a burocracia brasileira. Mas para Weber é quando chegava ao nível de estado das impessoalidade. Então, a burocrata ele serve ao Estado e não ao governo. O Estado está para servir ao cidadão, ao indivíduo. E aí ele vê a vocação dos indivíduos dentro disso. O indivíduo tem vocação, tem um chamado para a ciência, e até no livro que ele vai escrever, a ciência como vocação, e para a política, porque ele vê a política também como ciência política, como a política como a arte de bem governar. Tem nada a ver, também escreveu isso porque não pensou no Brasil. Só que ele vê que existiu também um processo de acumulação e de apropriação, mas de apropriação do Estado e não necessariamente do capital, ainda que as coisas estivessem ligadas para isso. Tanto na antiguidade, quanto no feudalismo, quanto na ideia do capital. Só que capitalismo para Hegel tem uma outra dimensão, porque essa dominação, e a política também é a arte de dominar, ela se dava através de três formas principais. Uma dominação tradicional, pelas regras, pela hierarquia, desde tempos imemoriais. Uma dominação legal, pela Constituição. E uma dominação carismática, onde os indivíduos são levados pelo poder do voto até chegar àquele momento. Em suma, para que o vídeo não fique extremamente grande, a gente tem, dentro do século XIX, essas três formas básicas de pensar. Existem outras formas que estão transitando entre uma e outra e que vai para isso. Esses três pensamentos eles chegam ao século XIX. E eles vão fundar toda a tradição histórica dentro do século XIX, rompendo, trazendo de volta pensamentos mais antigos, reelaborando, repensando e às vezes mesclando, que é quando os novos historiadores, até da atualidade, vão construir o seu método e a sua forma de pensar a história. Bom dia, se divirtam.